ficar disponível para depois. Então vamos lá, né, pessoal? Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Quadro Livre. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as comunidades tradicionais. Desligou o microfone. Como eu já disse, falaremos hoje das comunidades ou povos tradicionais do Brasil. Porém, antes de começarmos a explicar esse conteúdo muito interessante, antes vocês vão lá, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Poxa, compartilha com seus amigos, a galera que está estudando junto com você, compartilha com eles. E não esquece de ativar o sininho para você sempre ficar alerta para os próximos vídeos que nós vamos lançar. Tá show? Presta atenção então. Bem, o que são essas comunidades tradicionais ou esses povos tradicionais no Brasil? Bem, quando a gente fala de definição, existiam algumas necessidades de se estabelecer critérios para que isso, fosse definido uma comunidade tradicional. Por isso, no decreto 6.040 de 2007, que ficou conhecido como Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, acabou criando-se alguns critérios, que determinam a condição daquele povo, daquele grupo de indivíduos ser classificado como uma comunidade tradicional. Tranquilo isso? Beleza. Então, o que define a formação de uma comunidade tradicional? Primeira coisa extremamente importante: práticas culturais próprias, ou seja, eles têm atividades, eles têm características, eles possuem determinados manuseios, atividades próprias, coisas que os identificam. Cria-se uma identificação entre esses indivíduos e, além de criar identificação entre eles, também cria uma identificação deles para aqueles que estão fora. Tranquilo? Então eu reconheço aquela população por características próprias dele. Tranquilo? Segunda coisa, organização social. Muitas vezes esses grupos têm lideranças, têm grupos específicos. Também é uma condição interessante. Uma organização social onde tem grupos daquele povo lá que faz determinada atividade, tem grupo que faz outra coisa. Então você tem uma organização social dentro daquele grupo, certo? Daquela comunidade. Terceira coisa interessante também de ser falado é um território específico. Essa população normalmente ela é caracterizada também pela relação que ela estabelece com aquele território específico. Pode ser uma região próxima aos rios, pode ser uma região de floresta, pode ser uma região litorânea, pode ser uma região próxima às foz dos rios, certo? Então, cada comunidade ela vai ter um território específico, de ocupação e, naturalmente, ela vai ter uma relação da sua própria cultura, que eu falei aqui antes, relativas ao território que ela ocupa. Belezinha. Por fim, tradições ancestrais ou tradição ancestral, ou seja, aquela cultura, aquelas características, elas foram ali passadas de pai para filho, de geração em geração. Ou seja, aquilo que se criou ali não é uma coisa da atual geração que está ali. Aquele grupo que está ali, ele está mantendo uma cultura de gerações anteriores. Ou seja, de amigos. Então, isso também era um fator determinante para caracterizar um determinado povo como uma comunidade tradicional. Então, eu posso deixar bem claro aqui o seguinte: práticas culturais próprias, organização social própria, território específico para ocupação e tradições ancestrais são as características que, pelo decreto 6.040 de 2007, se estabeleceu aquelas características que determinam a formação de uma comunidade tradicional no Brasil. Tranquilo isso até aqui? Molezinha? Vamos continuar. Quais são as comunidades que existem? Gente, existem
indígenas e as não indígenas. Por quê? Existe um grupo muito grande de comunidades indígenas, certo? Então, ela é uma comunidade tradicional? Sim. Porém, ela, digamos que é uma comunidade mais frequente de se encontrar. E todas elas, muitas são indígenas, porém com características de tribos diferentes. Então, eu tenho os grupos das comunidades indígenas, tradicionais indígenas, e o grupo das comunidades tradicionais não indígenas. Tudo bem? Muitas dessas não indígenas podem ter até características, né, da mistura, da relação com os indígenas, mas não são propriamente os índios. Beleza? Vamos entender então. O primeiro que eu vou falar, eu separei aqui 4 comunidades para a gente trabalhar e entender um pouquinho melhor as características de cada uma. A primeira são os indígenas propriamente dito. É uma comunidade importantíssima da origem do Brasil, ou seja, os índios eles são pré-coloniais. Antes da chegada do europeu colonizador aqui no Brasil, ele já se encontrava aqui, ele já ocupava o território, ele já dominava esse espaço. Então ele estava aqui, dividido em milhares de tribos. Maior problema deles, com a chegada dos colonizadores, eles começam muitos grupos a serem dizimados. Ou seja, o que está acontecendo com os índios? O nível de população, a quantidade de população, ou seja, os índices demográficos estavam diminuindo. Hoje nós temos uma parcela muito pequena de população indígena se compararmos com o período do descobrimento. Tranquilo? Então, os índices demográficos, ou seja, a população caiu e muito, ok? Além disso, uma grande diversidade de tribos. Variação. Eu tinha tribo de floresta, eu tinha tribo de litoral, eu tinha tribo de regiões diferentes, e isso determinava características diferentes daqueles povos. Então, todos são indígenas, mas com características distintas, certo? Então eram grupos que muitas vezes, às vezes, eram rivais, grupos que eram aliados e assim por diante. Isso começou a existir uma busca pelo direito do índio com a criação da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, certo? O que é essa instituição, o que essa fundação começou a fazer? O objetivo dela era a proteção dos indígenas, das tribos indígenas e dos seus territórios. E começou, então, uma briga muito grande entre a FUNAI, que protegia os índios, e os grandes fazendeiros, que estavam tentando cada vez mais aumentar suas áreas de produção. Até hoje, isso é um conflito muito complicado e é discutido politicamente em muitas áreas. Tudo bem, gente? Os indígenas? De boa? Nós não vamos aprofundar em todos, tá? Nós vamos dar um sobrevoo aí em cada uma dessas 4 comunidades. Tranquilo? Tem muito mais a se falar de cada uma, mas vamos aos poucos. Segunda comunidade tradicional que nós vamos falar são os quilombolas. Importante, quilombolas são formados, as comunidades quilombolas são formadas hoje pelos descendentes de africanos escravizados. Nós temos aqui o quê? A maior parte desses grupos quilombolas, dessas comunidades quilombolas, são formadas pelos antigos escravos, pelos ex-escravos, né? E sua descendência hoje forma essa comunidade. Que comunidade é essa e que território é esse? Então, os negros, na época escravos, eles fugiam muitas vezes e formavam pequenas comunidades. E aí a gente chamava de quilombo, que era o local para onde eles fugiam e começavam a formar, né, uma certa comunidade, um grupo, uma convivência, e estabelecia relações, tentavam manter as suas características tradicionais, e isso foi mantido. Para vocês terem noção, alguns quilombos demoraram muito a serem descobertos, mesmo depois do fim da escravidão, certo? E, porém, hoje eles enfrentam alguns problemas. Quais são os problemas? Né? Os quilombos, eles estão espalhados aí ao redor do Brasil praticamente, né? Porém, hoje se enfrenta muitos problemas com a regularização da terra onde eles estão,
né, que muitas vezes é de propriedade particular de algumas pessoas, mas ela já é ocupada por esses grupos há muito tempo. A infraestrutura básica reconhece que a terra é dos quilombolas, reconhece, mas as autoridades não vão lá para fazer uma rede de esgoto, instalar energia elétrica, nada disso. Saneamento básico, enfim. Auxílios governamentais, o apoio do governo para a criação dessas áreas. Também é outra situação importante. Para continuar, os caiçaras. Essa galera aqui, os caiçaras, eles vão ser um povo tipicamente litorâneo. Eles ocupam uma região aqui do estado de São Paulo, litoral de São Paulo, e vai até o estado de Santa Catarina ali, você encontra esses grupos caiçaras. Esse grupo é um grupo formado pela mistura, pelo processo de miscigenação entre os indígenas, os colonos europeus e os africanos. Então eu tenho uma comunidade que foi criada pelo processo de miscigenação, tá bom? Além disso, né, eles trabalham em duas atividades importantes. A pesca marítima, que talvez seja a principal atividade deles, e a agricultura primitiva, muitas vezes sem uso de nenhuma tecnologia, sem nenhuma ferramenta mais avançada, uma coisa bem tradicional e para o próprio consumo. Show? Por fim, os ribeirinhos. Os ribeirinhos talvez sejam os mais interessantes de serem falados em relação à sua relação com o território. Eles recebem esse nome porque eles estão nas margens ou nas regiões próximas às margens dos rios. E o que acontece? A relação dos ribeirinhos em praticamente toda a sua cultura envolve de alguma maneira o rio. E isso é muito importante. O que acontece? É uma comunidade praticamente reconhecida pela sua proximidade de localização com os rios. A atividade econômica que eles exercem é basicamente a pesca e a caça e o extrativismo. Essa população ribeirinha normalmente é muito encontrada na região norte, certo? E na região norte, quando houve, por exemplo, a extração da borracha, né, o período do ciclo da borracha, foi muito essa população que foi lá extrair o látex, né, retirar a seringa dos seringais para a produção de borracha, né? Por fim, as relações com a natureza também é uma relação interessante e a gente fala das palafitas. Como assim a relação com a natureza? Eles não estão ali para destruir o meio ambiente, eles estão ocupando, mas eles estabelecem uma boa relação, uma relação de sustentabilidade com a natureza. E isso é uma realidade presente em todos os outros, tá? Essa relação de sustentabilidade das comunidades tradicionais com a natureza é muito comum. Além disso, os ribeirinhos, eles normalmente constroem palafitas. O que são essas palafitas? São casas que resistem à cheia e à vazante, ou seja, ao período de cheia e de seca dos rios. Ou seja, a casa, ela meio que flutua. Então ela não fica, né? Ele se constrói normalmente numa estrutura maior do que o nível máximo de cheia do rio. Então quando o rio sobe, a casa não alaga. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se ficou com dúvida, me pergunta aqui embaixo, tá bom? Deixa um comentário aí pra gente que a gente responde. E não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, Prof. Rafael Barreto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Então, pessoal, como vocês puderam ver, o vídeo por si só, ele já traz bastante informação a respeito do conteúdo. Vocês conseguiram identificar bastante características, né, das populações ribeirinhas, caiçara, indígenas, quilombolas. E aí vocês podem se perguntar, mas por que nós estamos estudando este conteúdo? Alguém se lembra qual foi o conteúdo, qual foi o tema do conteúdo da aula passada? Quem estava na aula, alguém se lembra? Oi? Tem alguém aí?
Eu não tava na aula não, bem passado. Enfim, Foi demografia? isso, nós falamos sobre demografia e também sobre migrações. A origem dessas comunidades tradicionais também tem a ver, tem uma relação direta com a questão de migrações, sai de um local e para outro. Ou vocês acham que o pessoal que mora, por exemplo, lá na beira de um rio, por exemplo, eles nasceram ali? Não, eles migraram de um local para outro e ali constituíram a sua moradia. Nós vamos ver aqui agora adiante, né? É só mesmo para deixar um pouco mais claro, tirar alguma dúvida, se for o caso, em relação ao conteúdo. Aqui está aparecendo para vocês aí. Eu fiz um pequeno apanhado aqui sobre as populações tradicionais. Tá todo mundo vendo o slide aí? Está, gente? Todo mundo vendo o slide? Eu estou. Pronto. Então é o seguinte. Como foi explicado no vídeo, eu também vou só realçar aqui o que foi dito para ter a compreensão melhor do que são, né, os povos e comunidades tradicionais. Que são grupos, né, culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Assim como, por exemplo, a questão de etnia. Alguém que se reconhece como negro, alguém que se reconhece como quilombola ou como indígena. Que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, ou seja, aquilo que é aprendido pelos pais são transmitidos aos filhos e, consequentemente, aos seus filhos e filhos dos seus filhos. Beleza? É um resumo breve, cujo qual eu não vou precisar estar aprofundando muito, até porque o vídeo em si, eu acredito que seja autoexplicativo, tem bastante detalhes, riqueza de conhecimento e conteúdo, e diz o seguinte, que a Constituição Federal diz que povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade, e se reconhece como tal. Então, a mesma coisa se eu disser que me reconheço, por exemplo, como quilombola ou como negro. Isso na questão de etnia, tá? De raça. Mas na questão de cultura e tradição, esses povos se consideram ou se reconhecem como tais e devido a isso merece todo o nosso respeito. E estima-se, aí eu trago para vocês alguns dados, né, em relação a essas comunidades. Estima-se que cerca de 4,5 milhões de pessoas fazem parte das comunidades tradicionais, atualmente no Brasil, ocupando 25% do território nacional, representados, entre outros, por comunidades e populações tradicionais, caboclos, caiçaras, extrativistas, indígenas, jangadeiros, pescadores, quilombolas, ribeirinhos e seringueiros. Então, todas essas comunidades, nós temos conhecimento do tipo de vida, das tradições, culturas e crenças, e principalmente devemos ter o máximo de respeito em relação à aceitação dessas comunidades, uma vez que vivemos num país onde pregamos a igualdade social, não é verdade, pessoal? E principalmente a democracia e o respeito ao próximo. E ele diz o seguinte, alguns outros dados, né? O início de 2020 ficará para sempre marcado pela chegada do novo coronavírus, agora voltando para o cenário atual. Como diferencial, o nosso país vivenciou discussões acirradas entre as recomendações da ciência e das organizações sanitárias e as orientações do governo federal, marcado pela troca de ministros de saúde e ações pouco efetivas para o enfrentamento da pandemia. Isso é uma questão muito relevante e que nós vivenciamos naquela ocasião e até os dias de hoje. Não vou dizer encoberta, mas de forma um pouco mais sutil, ainda é vivenciada, justamente por essas comunidades. E ele diz o seguinte, que neste cenário que prejudicou a todos com a disseminação da Covid-19, entre os povos indígenas e quilombolas e comunidades tradicionais, devido ao quê? Devido à sua vulnerabilidade, que se apresenta, né, em relação ao quê? A grave dificuldade, ou diante das dificuldades, tanto históricas, já experimentadas por essas pessoas, como nas questões espaciais. O que quer dizer isso? As questões de acesso a essas comunidades. Índios que moram em matas fechadas, comunidades quilombolas que vivem em locais um pouco mais isolados. Essa dificuldade enfrentada para poder ajudá-los no que diz respeito ao enfrentamento do coronavírus foi um problema seríssimo, cujo qual foi trabalhado e ainda está sendo trabalhado. E quando se fala em dificuldades, né,
a mais grave, né, diante das dificuldades historicamente já experimentadas, foi porque esses povos, eles viveram na pele, sentiram na pele as suas gerações passadas, muito preconceito, principalmente muitas dificuldades, conflitos com colonizadores, questões de escravidão, enfim, toda uma vertente que diz respeito às questões de respeito à cultura e à tradição desses povos que eles enfrentaram durante esse período. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo, na verdade, uma imagem sobre a questão da comunidade ribeirinha, né, ou a comunidade litorânea. Diz o seguinte: comunidades indígenas, quilombolas e caiçaras que vivem no litoral entre o Rio de Janeiro e São Paulo correm o risco de desaparecer. Por que você está falando isso, professor? Qual a importância que isso tem? Eles trabalham de uma forma mais sustentável, diferentemente das indústrias e do processo capitalista que nos rodeia no dia de hoje. Essas comunidades trabalham de uma forma que visa a manutenção e preservação da natureza, extraindo somente aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, sem causar maiores danos. E aí diz o seguinte, que elas sofrem com a grilagem das terras, na Serra do Mar, com o turismo de escala e com a falta de políticas públicas, como educação e infraestrutura. Ou seja, o sistema capitalista está, de certa forma, engolindo essas comunidades, uma vez que essa grilagem, pessoal, na verdade, é a preparação das terras, é a retirada desses povos, dessas comunidades, dos seus locais, para a extração, seja de minérios, ou seja, para a produção de outro tipo de produto que irá abastecer as indústrias e a economia mundial. Então, nessa vertente, nessa visão de conservação, isso é bastante prejudicial, uma vez que somente essas comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras e ribeirinhos, eles conseguem fazer de uma forma equilibrada o seu trabalho sem prejudicar a natureza. Enquanto, como sabemos, né, o capitalismo ele vem fortemente destruindo a natureza sem se preocupar com as possíveis consequências futuras. E para finalizar, é importante conhecer essas comunidades e populações tradicionais, pois sua importância tanto quanto a conservação da nossa cultura, quanto a relação entre o homem, é de grande valia para futuras gerações, que pode vir a usufruir desses conhecimentos, crenças e tradições, em favor da sociedade, garantindo assim a identidade individual desses personagens e, ao mesmo tempo, a diversidade que existe no Brasil. Nosso Brasil é um país muito diverso, muito rico em cultura, em saberes e crenças, então é importantíssimo estarmos garantindo essa identidade e preservando a mesma. E só para lembrar, né, o porquê de tudo isso, fica parecendo que é um pouco de história, mas para lembrar vocês que geografia é uma ciência que estuda o espaço geográfico. O espaço geográfico é a relação entre a sociedade e o meio. Está diretamente ligado com tudo isso que eu falei nesta aula de hoje, com tudo que o vídeo expôs para vocês, com tudo que também foi falado na aula anterior sobre migrações, tipos de migrações, e diz o seguinte, que as comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e seus modos de lidar com o espaço geográfico são, portanto, nosso objetivo de estudo. Então, foi, portanto, nesta aula, em especial, o nosso objetivo de estudo, para entendermos a importância e, principalmente, as consequências advindas da sua retirada ou da sua extinção em relação ao meio em que vivemos. Beleza, pessoal? E aqui eu tenho um pequeno mapa mental falando sobre as populações. Isso, pessoal, relembrando a aula anterior, como vocês podem ver aqui, população absoluta, eu expliquei o que é, país populoso, população relativa, país povoado, indicadores demográficos, expectativa de vida, mortalidade, taxa de natalidade, fecundidade, coeficiente de Gini, que é a questão de desigualdade social, dentre outras, que o IDH, alguém sabe o que é IDH, gente? Alguém pode me dizer o que significa as três letrinhas IDH? Alguém se arrisca a dizer? Índice de Desenvolvimento Humano. Exatamente. Parabéns. O Índice de Desenvolvimento Humano, a partir de dados coletados por todas essas, digamos assim, setores, né, de pesquisa, nós temos como fazer, né, do nosso espaço geográfico um espaço melhor para se morar e também entender a relação que tem entre as pessoas que vivem no meio com
a natureza e, consequentemente, com as outras pessoas também, né? Relações sociais. Então, a geografia, como eu disse aqui anteriormente, é a ciência que estuda o espaço geográfico e as relações sociais entre a sociedade, né? Ou a relação entre a sociedade e o meio. Então, todos esses setores aqui, todas essas características aqui, culminam num objetivo único, que é entender a relação do ser humano com o ser humano em sociedade e também com o meio em que vive. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Ficou bem claro para vocês?